Glória a Deus, glória a Deus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que alegria podemos estar aqui mais um domingo. Que Deus esteja guardando os nossos irmãos que estão viajando, né? Orando também pela vida do Mauro e da Gladys, o Mauro que testou positivo. Em nome de Jesus, que isso não volte, né, a ser disseminado aí. E que o Espírito Santo possa estar ministrando aos nossos corações todos os dias, em nome de Jesus. É Wesley, né? Wesley, seja bem-vindo. Wellington, seja bem-vindo, viu? Wellington e Michele, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Wellington e Michele, eles moravam em Volta Redonda e congregavam lá com o apóstolo Joel. Ele estava aqui em Guarulhos, não é isso? Chegou a estar lá e está em Guarulhos aí. Veio para morar em Guarulhos? Sim. Está morando lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se em casa, viu? Aqui, ó, somos, como diz o Joel, somos Projeto Vida, uma casa só, né? Em nome de Jesus, vai ser bênção. Gente, eu quero nessa noite compartilhar uma mensagem que está no meu coração, porque eu vejo que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Acho que não, isso é notório, né? Todo mundo percebe o que nós temos vivido nos dias de hoje. O que tem acontecido nos dias de hoje, nos meus 47 anos, eu nunca vi. De verdade, eu nunca vi uma guerra política, a gente sabendo que isso envolve espiritual, e isso nos remete aos finais dos tempos. Então, assim, eu vejo que a cada dia que passa, nós precisamos buscar viver João 8,32. Nós precisamos buscar viver a verdade, né? Entender a verdade. Não sermos enganados por mensagens subliminares, por mensagens ocultas. É o tema da minha mensagem, né? Mensagem oculta, né? Acho que está lá, mas é bem fraquinho, mas dá para ver. Porque nos finais dos tempos seria assim mesmo, né? A cada dia a Bíblia diz que a apostasia aumentaria, que muitos esfriariam na fé, que muitos desanimariam, não estariam firmes na rocha. E por mais que a gente viva tudo nessa terra, né, viva o melhor, porque a Bíblia também diz lá em Isaías, que se quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Só que por mais que a gente venha viver o melhor dessa terra, nós não podemos deixar de priorizar a nossa salvação. Amém? Priorizar a nossa salvação. E muitas vezes nós somos enganados por mensagens ocultas. Somos enganados por situações. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção, porque isso entrou dentro das igrejas. Se você hoje percebe, as igrejas têm buscado, eu falo isso de forma generalizada, têm buscado assim uma satisfação própria, pessoal, soluções pessoais, buscando resultados, e se esqueceram que o primordial da vida dela é a salvação. E as pessoas têm realmente lutado por isso. E quando ela vive um resultado natural no mundo que nós vivemos, no tempo atual que vivemos hoje, ela acredita que assim, eu estou bem com Deus porque eu estou vivendo o meu melhor. E não é isso, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu quero ler um texto que as crianças já foram, eu estou na salinha, né? Eu quero ler um texto que até esses dias um discípulo aqui surgiu dúvida, ele mandou uma mensagem para mim. E eu acredito que muitos vivem esse engano, né? Porque acontece o seguinte, às vezes a gente lê, esse discípulo já tinha entendido a mensagem, eu só ratifiquei o que ele tinha compreendido, mas é importante a gente tirar dúvida. Por isso eu encorajo vocês a participarem das células do GCs, né? Que são os grupos de conexões, seja online ou seja presencial, porque é ali que a gente tira a dúvida, é ali que a gente faz pergunta quando a gente não entende. Não tenha vergonha de fazer pergunta, irmãos. Eu vou ser sincero para vocês, eu não tenho vergonha se eu estou numa sala de pós-graduação, se eu estou numa aula de pós-graduação, numa sala de reunião, ninguém fala, numa reunião de condomínio, ninguém fala, eu levanto a mão e pergunto, eu não entendi isso. Porque não adianta eu sair de lá depois começar a comentar, ou aquele esclarecimento não veio na minha mente, e eu fico vivendo uma verdade que não é verdade na minha vida. Então eu preciso buscar esclarecimento. Quando você está lendo a Bíblia, se você tiver dúvida, anota, pergunta. Sabe? A gente não sabe tudo, nós não sabemos tudo, mas vamos pesquisar juntos. Vamos estudar juntos. E
E essa história aqui que eu quero ler, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu vou ler numa versão mais atualizada que é a mensagem. Se você quiser acompanhar ouvindo, amém, mas só presta atenção muito nesse texto, porque ele relata literalmente uma mentira, ou melhor, uma mentira, que o Saul acreditava uma coisa que não era verdade. Mas o que muitos não entendem é que Saul já vivia um contexto já totalmente fora dos parâmetros bíblicos, né? Dos princípios bíblicos. E eu quero ler do versículo 3 em diante. Diz assim o capítulo 28, versículo 3 de 1 Samuel. Samuel já tinha morrido. O que Samuel já tinha feito? Morrido. Quem era Samuel? Ah, pastor, meu vizinho lá do prédio. É esse? Quem era Samuel? Profeta. Samuel era profeta. Só para você entender um pouquinho o contexto rapidamente, Israel não tinha um rei, tinha um profeta, um homem que trazia uma mensagem de Deus e dava direção para que Israel fosse conduzido. Mas Israel, ele via que as outras nações vizinhas tinham reis, eles queriam reis de todo jeito. Nós queremos um rei, isso aqui não está na minha mensagem, mas só para você entender o contexto. Nós queremos um rei e de repente assim não era necessário um rei. E o profeta Samuel foi falar com Deus e falou: Deus, eles querem rei. É igual aquelas crianças mimadas, não é tempo, mas eles querem. Se eles querem, então levantam rei. Aí levantaram Saul, foram pela postura dele, a formosura, a força, um homem grande e tal. Escolheram Saul. Saul começou reinando bem, mas no decorrer do seu reinado, ele saiu fora da rota, dos princípios da palavra. E chegou um tempo que Samuel morreu, porque enquanto Samuel estava vivo, Samuel ainda ia até Saul e exortava Saul. E Samuel morreu, e aqui diz o texto, Samuel já tinha morrido. Todo Israel tinha lamentado sua morte, e o tinha sepultado em sua cidade natal, chamada Ramá. Saul tinha eliminado da nação todos os que consultavam os espíritos dos mortos. Saul tinha eliminado isso. Ele falou: não quero nada dessas negócios de adivinhação, aqueles que consultam os necromantes, espíritos dos mortos, não quero aqui. Aí no versículo 4 fala: os filisteus convocaram suas tropas e acamparam em Sunem. Saul reuniu todo Israel e acampou em Gilboa. Mas quando Saul viu as tropas dos filisteus, a Bíblia diz que ele tremeu de medo. Quando Saul viu, ele tremeu de medo. Saul orou ao Eterno, mas Deus não respondeu. Diga comigo: Deus não respondeu. Nem por sonhos, nem por sinais, nem por meio de algum profeta. Aflito, Saul deu ordem aos seus oficiais: procure alguém que possa invocar os espíritos, para que eu me aconselhe com esses espíritos. Os oficiais disseram: há uma mulher em Endor. Saul disfarçou-se, vestindo outra roupa, e na companhia de 2 homens foi à noite procurar a mulher. Ele pediu a ela: quero que você consulte para mim um espírito. Olha só. Faça subir a pessoa de quem eu disser o nome. Façam o quê? Subir. De quem eu disser o nome. A mulher respondeu: espere um pouco. Você sabe que Saul eliminou todos os que consultavam os espíritos dos mortos da nação. Você sabe que está me colocando numa situação que pode me levar à morte, não é? Saul jurou solenemente: assim como vive o Eterno, você não será castigada por isso. A mulher respondeu: então, quem você quer que eu faça subir? Respondeu Saul: Samuel, faça subir Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou para Saul: por que mentiu para mim, ó, o Senhor? Por que mentiu para mim? O Senhor é Saul. O rei disse a ela: não tenha medo. O que você vê? A mulher respondeu: estou vendo o espírito subindo da terra. Saul perguntou: com quem ele parece? Ela disse: com um velho que está subindo vestido como um sacerdote. Saul sabia que era Samuel. Ele se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Olha aqui uma mentira que Saul
estava vivenciando ali. Pai, em nome de Jesus, eu sei, Deus, que é o Senhor, é o Espírito de Deus que traz revelação aos nossos corações. Que não seja eu falando, mas seja o Senhor ministrando aos nossos corações. Que o Senhor traga revelação, traga à nossa memória situações, Pai, que nós possamos estar vivendo pelo engano. E que o Senhor revele para que a gente possa retornar ao caminho, à roda da salvação. Não permita, Pai, em nome de Jesus, que nada roube a nossa salvação, que nada roube as sementes lançadas no nosso coração. Pai, eu peço ao Senhor nessa noite, visita a nossa mente, que é o lugar onde tem as maiores batalhas espirituais. Pai, aquieta nosso coração, para que todos saibamos que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Nessa noite, Espírito Santo, toma nossa mente, Pai. Pai, em nome de Jesus, toda mente cauterizada, em nome de Jesus, seja liberta nessa noite. Oh Deus, abre os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus. Não sou eu, Pai, mas é o Senhor que fala através da Tua palavra. Nessa noite, Pai, nós queremos viver, Senhor, o milagre da libertação, Senhor, das nossas mentes, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, fala conosco com liberdade, fala conosco, oh Deus, de uma maneira que nós venhamos, Pai, agregar, Senhor, na nossa vida cristã. Venhamos, Senhor, crescer a cada dia e permanecer em pé, como diz aquela canção que cantamos, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu oro nessa noite. Amém e amém. Então nós estamos aqui diante de uma mensagem onde Saul, ele estava desesperado, ele estava totalmente, depois que o profeta Samuel morreu, ele ficou totalmente desesperado, ele ficou assim, numa situação. E de repente ele viu os filisteus subindo contra ele, e quando ele olhou os filisteus, a Bíblia diz que ele tremeu de medo. E a Bíblia diz que ele procurou a Deus, mas Deus não lhe respondeu, porque Saul já estava tendo uma vida totalmente longe de Deus. O que pode separar o homem de Deus, eu te pergunto nessa noite? O que nos separa de Deus? Pecado. O pecado nos afasta de Deus. Quanto mais nós pecamos, porque, meu irmão, nós somos sujeitos ao pecado, nós não somos pecadores, porque recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, e a Bíblia diz que Ele levou na cruz todos os nossos pecados, mas nós temos os pecados pós-cruz, e esses pecados nós somos sujeitos a eles. Nós não somos super-heróis que nós não vamos errar, nós erramos. Mas a Bíblia nos ensina que se nos arrependemos de todo o coração e não pecar mais, o Senhor nos perdoa dos nossos pecados. E isso nos aproxima de Deus, isso nos liga diretamente a Deus. E Saul estava vivendo em pecado, longe de Deus, e deu um desespero nele. Ele falou assim: olha, mesmo que eu já mandei matar todos os necromantes da época, procure alguém que eu possa consultar os espíritos, porque eu preciso de uma resposta. E a Bíblia diz que ele procurou, que indicaram a ele uma mulher, uma necromante, que tinha medo de se manifestar como uma necromante que consultava os mortos. E aquela mulher, porque havia uma ordem de Saul que todos os necromantes fossem mortos. E aquela mulher, ele pediu, porque o desespero, sabe o que acontece, meu irmão? Muitas vezes nós vivemos uma situação tão desesperadora na nossa vida, que nós abraçamos qualquer coisa que nos oferece. E aí que começa a morar o perigo. Eu me lembro de um discípulo, vamos dizer assim, há uns 20 anos atrás. Ele era cristão, veio de uma igreja tradicional, e ele amava dinheiro. Eu vou falar literalmente, ele amava dinheiro. A ponto que ele entregou o seu filho, que estava no ventre da sua esposa, ao diabo por causa de dinheiro. E hoje essa mulher, ele morreu, a mulher é viva. Eu pastorei ela há alguns anos atrás. E quando ela engravidou, ela perdeu o neném, por causa daquele voto que ele havia feito. Para você ver o nível que a pessoa chega quando ela começa a viver uma ambição fora do normal, quando ela perde o equilíbrio, a sobriedade. A Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios, vigiando e orando. Isso em todas as áreas da nossa vida, no seu trabalho, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar. Tem pessoas que idolatram o filho mais do que amam a Deus. Então a Bíblia diz sobre moderação. Eu gosto muito dessa questão do equilíbrio e da moderação, mas não é isso que eu quero falar. E a Bíblia diz que Saul estava desesperado, ele procurou aquela mulher, e aquela mulher falou que via o profeta Samuel. Algumas pessoas, várias, já me perguntaram: mas pastor, como assim?
essa história viu Samuel. Nós sabemos que existe, e eu quero começar, esse ano acho que não dá mais, mas no ano que vem, falar sobre libertação, trabalhando essas questões de espíritos familiares, de espíritos hereditários, sabe, que agem de geração em geração, enganam pessoas. E aqui a mesma coisa aconteceu quando aquela mulher, a adivinha, que consultava mortos, e vou além, se você vê o texto que está, não precisa abrir não, em Levítico, salvo engano, 19:31, se eu não me engano, fala assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu não sei se já aconteceu com você está andando na cidade, passando na viaduto do Chá, né, no centro de São Paulo, e tem aquelas mulheres que ficam lendo mão, e às vezes você está indo, ela vai ler minha mão. Já viu o que vai acontecer já? E às vezes fala assim, mas o que ela falou bate com algumas coisas que eu estou vivendo. Eu sei que isso não acontece aqui, nem com aqueles que estão nos assistindo em rede social. Que você, hoje não tem mais aquele negócio de abrir jornal, né? Mas se abrir o jornal, estava lá o horóscopo, vou ver como vai ser minha semana. Meu irmão, pastor, mas isso acontece, mas batia, dava certo, não é que batia. A Bíblia diz que os demônios ficam ao nosso derredor, derredor. E eles veem o que a gente faz, as nossas atitudes, o que fazemos. Quando ele viu que você abriu o jornal e foi mexendo lá no horóscopo, ele falou assim, vou fazer acontecer o que estava ali, só para ela tirar o foco de Jesus e começar a acreditar no horóscopo. Então, muitos são enganados por isso, vivem isso, sabe, isso é um perigo, meu irmão, por isso nos afasta de Deus. Ali, quando Saul ele busca uma resposta e aparece, não era o profeta Samuel que estava ali com Saul, em 1 Samuel 28, mas sim um demônio que se disfarçou e falou palavras para atormentá-lo. A gente vê no versículo 8, diz assim, Saul disfarçou-se vestindo outra roupa, e na companhia de 2 homens foi à noite procurar a mulher. Ele pediu a ela, quero que você consulte para mim um espírito, faça subir de quem eu disser o nome. Meu irmão, ele pede à mulher que ela faça subir um espírito familiar, né? E não o espírito de Samuel, por meio desse espírito familiar fazer adivinhações. A Bíblia diz que Saul disfarçou, colocou outras vestes, e ele foi com 2 homens de noite visitar aquela mulher. E ele disse, rogo-te, me adivinhes pelo espírito familiar, faça subir a quem eu te der o nome. A versão King James diz isso, faça subir. O espírito maligno, ele se disfarça de Samuel para enganar Saul. Sabe quando, eu sei que não acontece aqui, mas aconteceu alguma vez com algumas pessoas. Quando a pessoa ela perde um ente querido e de repente ela vai em algum lugar e fala assim, eu queria contato com fulano, e a pessoa lá começa a escrever, psicografar e fala até os teus gostos, né? Nossa, você lembra daquela panqueca de carne? Se minha mãe falasse, ela ia falar isso aí, porque eu adorava a panqueca de carne da minha mãe. Daquela panqueca de carne que eu fazia quando você voltava do karatê e tal. Mas isso é por quê? Porque os espíritos familiares sabiam disso tudo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia relata que isso é demônio, que nós não podemos consultar mortos, e as pessoas não entendem isso. Parece que, sabe, eu me recordo, eu estava falando com o Joel um tempo atrás, a gente estava andando de moto lá, e eu falei, Joel, vou fazer uma tatuagem da minha mãe, eu acho aqui no meu baço, né? Ele falou, eu não faria não, porque aí fica meio voltado para imagem e tal. Eu falei, tem razão, eu não vou fazer isso não. Então assim, a gente, sabe, na dúvida, no direito, quando um criminoso, ele está, uma pessoa, um suspeito está sendo julgado, e se existe uma dúvida, tem um brocádio jurídico que diz assim, na dúvida, absolve o réu, na dúvida. Então se você está numa dúvida, numa situação, não faça. Se existe dúvida, não faça. É melhor você continuar do jeito que você está, não faça. O que muito nos intriga é que a partir do versículo 16, esse espírito ele fala exatamente como se fosse o próprio Samuel. Isso não é estranho acontecer?
o Espírito ele começa a falar assim, exatamente, e nos dá a entender que era ele mesmo, se a gente não prestar atenção nos detalhes. Primeiro, o Espírito disfarçado de profeta Samuel afirma que Saul seria derrotado numa guerra próxima, justamente porque Deus, Yahvé, já havia permitido isso, e não estava mais protegendo a Saul. Saul havia saído debaixo da cobertura do pai. Ele estava fora da cobertura. Pastor, mas quando que a gente sai fora da cobertura? Quando a gente começa a andar por caminhos que não condizem com a palavra de Deus. A gente sai debaixo da cobertura. Não é Deus que se afasta de nós, mas nós nos afastamos de Deus. Porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então a gente pode ter um louvor legal, pode ter um culto cheio, aqueles congressos que nem o Projeto Vida dele foi uma bênção, louvorzão, as músicas, pá, aquela emoção, é maravilhoso, mas o que nos transforma não é o momento que estamos vivendo ali, mas é o que vivemos no dia a dia. Essas são as mudanças que a gente começa a receber, a presença do Espírito que habita em nós, a gente começa a nos dar força, nos potencializa para que a gente não cometa mais e não viva mais debaixo de enganos. Essas são as transformações. Sabe? Buscar-me-eis e me achareis. A Bíblia também diz: aquele que bate, encontra. A porta se abre. Mas aquele que fica inerte, aquele que recua, aquele que senta e fala: não, não quero, não quero, não quero. Não, ele diz não só com palavras, mas com as suas próprias ações, suas atitudes: não quero me envolver com Deus. Nós estamos nessa terra de passagem. Nós temos uma missão, nós temos, nós temos um objetivo de ganhar, saquear o inferno, de ganhar a vida para Jesus, de fazer diferença. Mas muitos estão vivendo debaixo de engano. Muitos estão buscando viver um momento, a emoção, um evangelho raso, superficial, e nós precisamos sair desse nível. Sabe, irmão, segundo o Espírito, ele só repete as palavras que Samuel já havia dito a Saul. Olha o que eu estou dizendo, ele repete as palavras. Por que ele repete? Porque um dia ele ouviu. Então, na maioria das vezes que essas pessoas vivem esse engano, é porque um dia aquela pessoa de fato disse algo, e o demônio, ele tem uma memória boa, está bem diferente da minha, que está fraca. A dele é boa, e quando ele precisa, ele usa aquilo para levar a pessoa ao engano. E no versículo 19, por último, o demônio fala assim a Saul: amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. Olha que forte isso. E Saul entendia que era Samuel, mas não era, eram demônios. Sabe, não há dúvida, querido, quanto à salvação eterna do profeta Samuel. Mas todo o contexto nos indica que o rei Saul não foi para o mesmo caminho após a morte. Então, como ele poderia estar com Samuel depois de morrer? É uma suposição, porque eu sempre falo, nunca você julga que ele foi para o céu, que ele não foi. Sabe, você vai no enterro de um amigo, assim, alguns comentam, principalmente os crentes dos Repleplé, esse aí já era, porque ele estava... Ninguém sabe. A palavra fala assim, né, que no céu nós teremos muitas surpresas. Aqueles que diziam: Senhor, fiz tantas coisas em teu nome, Senhor, eu juntava multidões, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Porque o único que conhece nosso coração é o Pai. Amém? A não ser que Saul tenha sido salvo por misericórdia divina, né? Amém? Que nem alguns, sabe assim, que eu vou falar aqui pode até criar uma dúvida no seu coração, mas Judas está no inferno, porque ele se enforcou. A Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus, de fato. Mas a gente não sabe os últimos momentos, não sabe se naquela hora que ele se enforcou ele se arrependeu, ninguém sabe nada. Por que a gente... não sei, eu já ouvi algumas pessoas pregar isso. Então eu prefiro parar no ele se enforcou, é até onde eu sei. Dali para frente eu não sei mais nada. Não é? Não cabe a nós. Tudo isso nos mostra que os súditos de Satanás são especialistas em imitação, né? Em engano, em mentira. E se não prestarmos atenção, vigiando e mantendo o nosso foco em Jesus, quem sabe também nós sejamos enganados também de alguma forma. Eu li Levítico 19:31, né? Falando que ali na lei
fala que a gente não deve consultar mortos. Isso é sério, isso é muito sério. Eu quero rapidamente, não sei se vai dar tempo, tem um videozinho, dá para passar, Sara? Que fala sobre mensagens subliminares. Apaga a luz atrás de você. A gente vai apagar ali, ele vai apagar. Vamos ver esse videozinho, como o pastor fala sobre mensagens subliminares. É como se fosse um cavalo de Troia. Eu acho que tá no final, embutido. Não é nem código, é algo que você não percebe naturalmente. Ela vem subliminarmente, ela vem, é como se fosse um cavalo de Troia. Ele vem embutido. Sim. Né? Algo vem como um pano de fundo. Entendeu? Mais ou menos isso. É um tema interessantíssimo. Quero te parabenizar a produção do programa, porque isso no nosso meio é pouco difundido na igreja, pouco discutido, tem uma certa discriminação no meio evangélico, parece que é classificado como aquelas pessoas que vêem demônio em tudo, que são fanáticos, e na realidade, rapaz, é algo que tem massacrado, sobretudo, as crianças, jovens. Agora, os próprios pesquisadores da área de publicidade, propaganda, né, pastor Eduardo, é interessante, essas pessoas que lidam com mídias, elas estudam mensagens subliminares de forma não religiosa da coisa, né? Sim. Eles sabem que certas mensagens são muito mais efetivas se passadas de maneira não declarada, não clara, nas entrelinhas, né? Isso foi um furo, né? Vamos falar assim, uma descoberta, um tesouro para a turma da área de marketing e propaganda, ainda no século passado, na década de 40, 50, eles descobriram que se eles embutissem informações de forma não perceptível na vida da pessoa, ela poderia alterar o comportamento e os conceitos daquela pessoa. E aí isso surgiu com um cunho mesmo de propaganda e marketing. E com o passar do tempo a gente percebeu também que do ponto de vista de influências no mundo espiritual, a mensagem subliminar acabou se tornando uma seara muito ampla na vida das pessoas. Então, na área do marketing, né, da parte digamos, de propaganda, eu lembro de um estudo que eu li, que foi propaganda de foi um cinema nos Estados Unidos, né? Uma série de cinemas, um refrigerante. Um refrigerante e pipoca. Sim. Então, assim, por tempos, na programação, no filme, vinha uma mensagem em fração de segundo. Compre Guaraná, compre pipoca, compre Guaraná, compre pipoca. Foi um piloto, foi uma experiência que uma empresa de marketing fez. Eles notaram que nas sessões que tinha, essas mensagens eram divulgadas, eram difundidas, eram aplicadas, a venda de pipoca e de refrigerante aumentava consideravelmente em comparação com as sessões que não tinham. E aí eles começaram a desenvolver essa estratégia. Então, agora é interessante, né, porque a gente se sente um pouco refém disso, né? Eu fico pensando, às vezes eu estou em casa, eu estou com fome, passa um filme ou uma novela, ou sei lá o que, e aparece uma pizzaria ou uma lanchonete ou alguma coisa assim, aquilo é passado de maneira intencional, mas de maneira muito rápida na tela, mas aquilo fica gravado, né? Ali já é explícito, né? Aí quando ele faz uma propaganda de uma pizza e puxando aquela fatia de pizza e vem aquela mussarela junto, aquilo está te aguçando os seus sentidos de forma explícita, né? Subliminar? Subliminar você não percebe. Você tem que parar o vídeo. Você não percebe. Você tem que parar o vídeo para Não, você não percebe. Você não percebe. A mensagem subliminar, a percepção é quase que zero. A pessoa não percebe. Se ela perceber, a estratégia ela ruiu. É o que eu estou lembrando aqui, o pessoal está fazendo muito no futebol, discutindo a questão do bandeirinha, aí para o lance, aí vai câmera a câmera, aí vê se passou a bola ou não passou. Quando a gente pega mensagens subliminares, sejam músicas, filmes, você está vendo, você nem imagina que ele está vendo a mensagem. Aí quando você vai para o campo da percepção, né, da pesquisa, da informação, aí você começa a abrir a sua mente, ok? Em relação àquela informação. Agora, no dia a dia, ninguém percebe. É como um cavalo de Troia, você não percebe.
E aí quando você vai abrindo os olhos, você vai ficando assustado. A gente fala do homem médio, né? O homem médio é aquele que é o médio dentro da sociedade. O homem médio ele não percebe. Ele não vai perceber. E aí é que está o perigo. Aí que está o perigo. Porque ele entra devagarzinho, né? Sem ninguém perceber. Nós estamos recebendo várias mensagens, né? E eu sabia que viriam mensagens perguntando sobre alguns símbolos. Se o senhor não tiver estudos específicos sobre esse símbolo, o senhor diz que sim, né? Não vai ser o caso, né? São muitos símbolos. Por exemplo, aqui o Alessio de Belo Horizonte pergunta o significado do triângulo. Tem algum significado subliminar do triângulo? Não, o triângulo está dentro da geometria, né? Agora, se as pessoas usam o triângulo de cunho espiritual, ele tem muito mais a ver com aquilo que se quer desenvolver. Por exemplo, da magia negra, né? Do ocultismo, mas é algo que a gente precisa entender. Aí nós vamos lá para o ponto de contato. Tudo é neutro. Ok? Agora, impregnado de maldição, impregnado de maldade, deixou de ser neutro. Então, o triângulo faz parte da geometria. Algumas igrejas usam como símbolo da Trindade, inclusive. Sim, então, aí a gente vai desviar um pouco por ponto de contato, que é um objeto neutro, mas se impregnado de maldições ligadas a nós, pode trazer maldade para a sua vida. Mas é um objeto neutro, como essa mesa, esse copo, né? Depende de como você vai usar. Ô pastor, a pessoa que mandou mensagem aqui é a Helena. E a Helena faz uma pergunta que muitos têm em mente. Inclusive eu sei que na época que o senhor começou a estudar isso, eu era de outra igreja local aqui em Belo Horizonte, mas eu lembro que várias igrejas começaram a estudar desenhos animados. E a Helena pergunta assim, os desenhos dos estúdios Disney dos Estados Unidos têm mensagens subliminares? Alguns sim. Sim. Esses desenhos são os antigos, lá da época do Bambi, do Mickey, ou os mais novos? Antigos e novos. Tem desenhos atuais que querem, através de mensagens, embutir comportamentos, hábitos, influências na vida das pessoas, não só crianças, na vida do telespectador. Mas, por exemplo, tem desenho, é da Disney, Graziela tem filho pequeno, Graziela Faria. Boa tarde. Boa tarde. Você como mãe de crianças, é o José, como é que chama o baixinho? Theo. O Theo e o José, eles veem desenho, com certeza? Sim, tem alguns sim. Eles viram Frozen? Viram. Viram, você viu, não viu? Eu vi. Umas 10 vezes, né, Graziela? Você é daquela que você... Umas 3. Você queria ser a Elsa, não é? Não, eu gosto mais da Ana. Não sabia. Tem mais seu jeito, a Ana. Esse desenho bombou, o desenho que ela viu com os filhinhos dela. Os seus filhos têm que idade? O Theo vai fazer 2 e o José vai fazer 5. Meu Deus, desde o menino nascer já está tudo grande, rapaz. Porque esses desenhos são muito interessantes. Esse desenho Frozen virou uma epidemia, né? Todo mundo viu. Tem mensagem, né? Nós precisamos separar, porque aquilo que é mensagem explícita, sim, ok? Não tem subliminar. Porque claro, ele vai influenciar o comportamento direto, o comportamento, né? Ele vai trabalhar no conceitual, aquilo que é explícito. Então, esse filme, por exemplo, Frozen, ele é muito mais atrativo por todo o seu enredo, tudo aquilo que influenciou, né, a construção do filme, do que subliminarmente. Algo que é colocado propositalmente para que a pessoa não perceba. Aí é que está o pulo do gato, na mensagem subliminar. É para você não perceber. Porque se você percebe, você rejeita. O Frozen, por exemplo, eu vi Frozen umas 2 vezes. Porque aquele desenho envolve uma arte muito boa. Sim. Mas tem uns bichinhos que surgem lá não sei se é uns seres, sabe? Parece coisa de magia e tudo. Você não é subliminar, isso aí é isso que eu estou te falando. Com aquilo que é explícito, aquilo que está explícito, você tem a prerrogativa. Porque qual é o segredo do sucesso da mensagem subliminar? É você não rejeitar. Se você não percebe, você não rejeita. Ok? Se você está neutro naquilo ali. Esse é o segredo. E vai entrando, e posteriormente ele vai atuar na sua vida, alterando comportamentos, vai te influenciar, ok? Então, esse que é o segredo. Aquilo que é explícito, você ou
ou você rejeita ou você absorve. Sim. E aí no todo, não é subliminarmente. Agora, para receber todas as... Bom, aqui nós vimos um vídeo que eu achei interessante, mas assim, ele só trouxe uma base. E ele falou claro ali, são prerrogativas. O que você vê que realmente, um exemplo, um filme, um desenho, que você vai ver que vem demônio lá, você rejeita na hora, verdade ou não é? A gente não assiste. Mas quando é uma coisa que você não percebe, você quer ver uma coisa, mensagem subliminar, é que nem você está assistindo um filme na televisão e aparece aquela propaganda pequenininha lá no cantinho da Doriana, né? Ou sei lá, qualquer outra coisa. Aquilo, nosso cérebro, ele absorve aquilo lá. Se eu não me engano, o Wellington, ele trabalha com vídeo, ele manja disso daí. Então, mensagens subliminares são estímulos captados pela consciência. Por que eu estou falando isso hoje? Porque a cada dia, com o desenvolvimento da tecnologia, com a inteligência humana, a inteligência artificial, né? Hoje tem aquele negócio de Alexa, liga a luz, Alexa apaga a luz, Alexa faz café e não sei o quê. Cada dia que passa, o ser humano está ficando robotizado, né? Então está ficando robotizado. E mensagens subliminares, segundo a psicologia, subliminar é todo estímulo produzido abaixo do limiar da consciência, né? A mensagem subliminar é uma mensagem que está escondida, diga escondida. Então, para que isso? Está escondida. Então, vários estudiosos confirmaram cientificamente as influências dos estímulos subliminares. Uma coisa que eu me arrependo hoje, meu filho está com 17 anos, quando ele tinha 7 anos, eu dei um celular para ele, eu me arrependi. Ao mesmo tempo, nós sabemos que é uma ferramenta útil, a criançada hoje de 2 aninhos mexe, sabe passar o dedo ali, mexer e tal, etc. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que eles veem, não só eles, mas nós também. Muito cuidado com o que a gente vê. Porque às vezes você fala assim, né, e eu vi já muitas vezes isso acontecer. Às vezes é uma reunião, que nem nós tivemos lá o projeto Vida Day, lotada a igreja, e o pai não tinha o que deixar filho, leva o filho, mas o filho, fica no celular, está aqui. Você está vendo que ele está com fone desenhando, daqui a pouco saiu o desenho, entrou uma mensagem. Você sabe o que ele está vendo? Isso é muito sério, a influência sobre os nossos filhos, a influência em nós. Sabe quando você assiste aquele filme e o ladrão, o assassino, ele passa a ser mocinho? Uma vez eu assisti um filme que o cara sequestrou o casal. E daqui a pouco o cara amarrou o homem lá e ele começou a praticar estupro na mulher. E a mulher se apaixonou pelo cara. Daqui a pouco você está torcendo para a vítima morrer e o assassino ficar com a mulher. Isso entra no nosso coração. Isso contamina seu coração e o meu coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado que a gente assiste. Nós vivemos hoje num tempo de Netflix, Prime Video, Amazon e Paramount e etc. Tudo que a gente imagina, a gente assiste. Pô, pastor, não posso mais assistir nada? Pode, mas seleciona o que você vai assistir. Seleciona o que alimenta o seu coração. Porque depois você não entende por que o seu casamento está abalado. Depois você não entende por que o teu relacionamento familiar não está dando certo. Sabe, mas isso aqui são as mensagens que às vezes, subliminares, contaminam o nosso coração. Eu vou ser sincero, eu não quero aqui ditar regra, jamais, mas eu quero ensinar aquilo que Deus falou no meu coração. Em relação a músicas, muitas músicas também passam mensagens subliminares. Por que eu estou falando sobre isso? Eu falei de Saul estava enganado, contei a história e não vou voltar lá por causa do tempo, não quero demorar aqui, quero logo caminhar para o final. Mas, então eu não sou contra, às vezes ouvir uma música bonita, tal, etc. Desde que a gente saiba a fonte, conteúdo e etc. Não tenho nada contra a pessoa, de verdade, mas assim, muitos conhecem aquela cantora Paula Fernandes, sim ou não? Eu achava as músicas dela show de bola, musiquinha bonita, letras bonitas e tal. Um dia eu estou lá zapeando o canal da TV, ela está acho que na Cultura, dando uma entrevista, e aí perguntaram para ela assim, isso não é que me contaram, nem eu li, eu ouvi ela falar na reportagem. Perguntaram para ela assim, onde você se inspira para você escrever suas músicas? Ela falou, eu recebo entidades, e as entidades me ajudam. E aí eu te pergunto, tem gente que fala assim, né?
eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens, né? Mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Essa foi a inspiração da escritura da Bíblia. Mas e as músicas que nós às vezes ouvimos? Por que foi inspirada? Não sei se vocês lembram, acho que aqueles que estão há mais tempo na Terra lembram. Há muitos anos atrás, eu devia ter uns meus 12 anos, tinha um quadro de um menino chorando. Vendeu muito aquele quadro. E quando você virava o quadro, a imagem era um lobo engolindo uma criança. A senhora lembra disso? Esse quadro? Depois fizeram da moça chorando também. E eu lembro que meus pais compraram para deixar no sítio esse quadro. E nós estávamos assistindo Fantástico na época, e aí perguntaram pro cara, o cara foi no Fantástico, ele falou assim: eu fiz um pacto com o diabo. E se esse quadro vendesse muito, ia entrar na casa das pessoas, e as mensagens subliminares dele influenciariam aquelas famílias com violência. Olha como uma coisa é séria, gente. Por causa de dinheiro, o povo não está preocupado com as pessoas. E eu me lembro até hoje, lá no sítio tinha uma lareira, nós jogamos o quadro desgramado e não pegava fogo. Misericórdia. A coisa era brava mesmo assim. Então existem muitas coisas que a gente não toma cuidado. Você quer ver uma coisa? Tem gente que fala assim, tem música que não tem nada a ver. Eu peguei aqui um exemplo de uma música, né? É um exemplo de uma mensagem subliminar dentro de uma música. Quantos aqui conhecem aquela música Poeira da Ivete Sangalo? Não, irmão. Levanta a mão que todo mundo conhece. Não é que esse papo furado, não. Todo mundo conhece. Pastor, eu não conheço Poeira. Dá licença, né? Então vamos lá. Olha a letra dela, da música. Minha sorte grande foi você cair do céu. Lúcifer. Minha paixão verdadeira. Viver a emoção, ganhar teu coração para ser feliz a vida inteira. É lindo o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. Doce dos meus beijos, calor dos meus abraços, perfume de jasmim. Chegou, não deu espaço, mandando no pedaço o amor que não é brincadeira. Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso. Que prazer, levantou poeira, aí começa a poeira. Levantou poeira. Amor, mandando no pedaço, me deu um laço. Mandando no pedaço, me deu um laço, sim. A letra dessa música, ela faz várias alusões a Lúcifer. Quem caiu do céu? Lúcifer. Um terço dos anjos com Lúcifer. Lá em Apocalipse 12, 3, 4, 7, 9 diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Lúcifer é chamado de querubim. Está lá em Ezequiel 28, de 11 a 19. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o retiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, cabúrculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti.
pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados diante de ti, e grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. A letra da música faz alusão à poeira, ao pó, né? Na Bíblia o pó está associado à morte e a Satanás. Eclesiastes 3:20 diz assim: todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e ao pó voltarão. Eclesiastes 3:20. Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Gênesis 3:14, então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Gente, ao relacionar aqui o pó a Satanás, a Bíblia quer dizer que a morte o acompanhará todos os dias. Satanás tem o poder de matar, levando o homem ao pó. Essa é a nossa batalha. Então percebam que existem pessoas que ela não tem maldade, a pessoa não tem maldade, às vezes maldade no que fazer. Existem pessoas que elas estão fazendo bem, mas elas não sabem que por trás daquilo, às vezes, existe um espírito que ele age subliminarmente. Eu costumo dizer o seguinte, e eu acredito que você já tenha ouvido isso de outras pessoas: se o diabo aparece para nós com 2 chifrinhos, um rabo fininho, com uma seta lá e um tridente na mão, a gente vai correr dele, a gente vai rejeitar ele, verdade ou não é? Mas o diabo não aparece assim, o diabo aparece como um prato de lentilhas, uma oferta agradável aos nossos olhos. Nós somos gerados no pecado, e naturalmente nós conhecemos e temos os desejos da carne. Então nós temos que viver uma vida no Espírito, nós temos que viver uma vida buscando a cada dia que o Senhor tire as traves dos nossos olhos, para que a gente enxergue de fato, para que a gente possa de fato enxergar a situação de uma maneira bem expandida. Sabe, uma situação que você está vivendo familiar, uma situação que você esteja vivendo no seu trabalho, que você às vezes acha que é uma situação pessoal, e muitas vezes sabemos que quem está por trás disso, a Bíblia fala Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Verdade ou não? Então eu preciso também começar a crescer, eu preciso começar a caminhar. Assim como o filho da Isis, do Diogo, né? Menininho, pequenininho, estava no colo até agora, no Moisés, daqui a pouco começa a andar, ele cai, ele levanta. Mas chega um tempo que a gente tem que chegar à maturidade. Então é tempo da igreja de Jesus crescer, para que a gente realmente possa ser um instrumento de Deus nessa terra. É tempo da gente entender, sabe, às vezes, quando eu me converti, a igreja que eu fazia parte, a Assembleia de Deus, ela não deixava assistir televisão naquela época. E eles falavam assim: nossa, que bobeira, que religiosidade. Mas, meu irmão, se a gente for ver quanto tempo aquilo que a televisão passa para nós, que a gente não deveria assistir. Não estou dizendo que tem que parar de assistir, porque hoje temos o celular, hoje tem tablet, hoje tem computador. Sabe quantas pessoas a gente vê testemunhando que eram escravas da pornografia via vídeo, via computador? Quantos testemunhos já ouvimos assim? Eu não sei se existe alguém aqui que já viveu isso. Então, em nome de Jesus, é tempo de você dar um basta nisso. Isso aqui é muito bom, mas ele pode ser também muito péssimo na sua vida. Lá no Velho Testamento a Bíblia diz assim: se uma mão te fizer pecar, é melhor que você corte ela. Verdade ou não é? Nossa, forte, hein, pastor? Mas é melhor eu ir para o céu sem uma mão do que ter as 2 mãos e ir para o inferno. Assim também quanto aos olhos, principalmente os homens. Nós, que às vezes uma mulher bonita passa e a gente olha e depois você até brincar, olhar a primeira vez no pecado, a segunda meu irmão, tudo depende do teu coração, tudo depende do nosso olhar. Então é sério isso. E hoje também mulher também está vivendo muito isso. Amém?
sabe, mensagens subliminares em TV, sabe, eu não quero aqui entrar, assim, nós pregamos muito tempo, 7 semanas de libertação. Eu acho que tem coisas que o homem força, isso é natural, é do homem, né? Mas tem coisas que tem mensagem subliminar. Se quer ver só um desenho que eu peguei, vou pôr um desenho aqui só, pode pôr pra mim, Sara? Você põe e vira pro outro lado. Pode. Tamboridade, Diogo. Vai, vamos você. É qual dos dois? O do Mickey. E apaga a luz, por favor. Um desenho do Mickey. Põe aquele outro rostinho aí que tem aí. Abre essa imagem de cima aí, consegue abrir ela? Vamos ver se ela vai abrir. Sobe aí. O que você vê aí, irmão? O que você enxerga? Pode deixar assim, tá bom. O que você enxerga? Cara tocando violão. Ó, um velho e uma velha, mas se olhar aqui, ó, tem um cara tocando violão e outro aqui, ó. Mensagens subliminares, a gente não percebe. E tem várias mensagens assim, você vê assim, que você não consegue enxergar, mas a sua mente ela detecta. E sim, lá na orelha também, não é cera não. E parece que tá nu ainda. Entenderam? Então assim, parece bobeira, né? Mas não são, pode tirar, Sara, obrigado. Pocahontas, né? Eu nunca assisti, mas é um desenho aí, a gente sabe, por causa de, às vezes tem vê propaganda e tal, uma menina de cabelo comprido lá. Pocahontas, Poca significa espírito, Honda significa do abismo. Olha o significado do nome do desenho. Espírito do abismo. Sabe? A Disney, ela mentiu quando produziu esse vídeo, distorceu a história real. Uma menina índia, tinha 12 anos, e não uma mulher sensual como aparece no filme. Casa com um espanhol, converte-se, morre na Espanha. A Disney não inclui isso na história. Por quê? Por quê? Pocahontas fala ela fala com um espírito na árvore. O caule da árvore fica a forma de um rosto de uma velha, que seria sua avó, já falecida há 400 anos. Ou seja, negromancia. Percebe? Tem coisa assim que de repente a criança assistiu, aí de repente a avó faleceu, aí eu queria falar com a minha avó, vai lá numa... Começa. Então a gente tem que tomar cuidado. Muitas coisas, sabe? E assim, tem eles aqui que eu peguei, não vai dar tempo por causa do horário de eu falar, mas Dragon Ball, eu graças a Deus nunca gostei dessas porcarias assim. Dragon Ball, Pokémon, a mensagem subliminar, alguns deles lá são até os significados, né? Levado à homossexualidade. O Pokémon. Chuck. Eu também não assisti, graças a Deus, porque não curto brinquedo assassino. Tem medo? Hã? Você tem medo? Não assisto. Você tem medo, pode falar a verdade. Não curto não. Eu já sou tenso, assim, eu que assisto esses filmes de terror aí, não é comigo não. Enfim, né, são várias situações. Um estudo da Unesco, ela confirma a violência na TV. Eu falei do meu filho até, um dia eu peguei ele no YouTube vendo, criança ainda, ele vendo uns meninos que ele jogava aquele jogo, se eu falar errado, vocês me ajudam aí, Minecraft ou Minecraft? Não? O tal de Edu Koff, ele gostava de seguir esse menino. E um dia eu vendo lá, essa galera ganhou muito dinheiro mesmo, eles ganhavam 200, 300 pau por mês, né? Só com esses vídeos que a molecada fica vendo aí. E aí foram 5 deles lá morar em Orlando ou Miami, se não me engano, acho que era Orlando. E um vídeo lá, eles num carro, 7 horas da manhã, tudo indo para casa do outro, beber, encher a cara. Isso influencia as crianças. Porque eles pensam assim, quando eu crescer, eu quero fazer isso. Quem tem sido a influência dos seus filhos? Você ou a internet? Quem tem sido a influência da sua vida? Os filmes que você vê de Netflix? Quem tem sido a influência? Quando aquele machão bate na mulher e sai, ou vice-versa, ou a mulher quer ser independente, né, quer fazer tudo, enfim, o que tem te encorajado? Ou você tem usado a Bíblia como referência da tua vida? Meu irmão, a Bíblia sempre foi atualizada. Não estou dizendo que não é atualizada no sentido de versões, como a mensagem, não. A Bíblia é um livro que existe há milhares de anos e nunca precisou ser atualizada, como já falado, porque a palavra, ela está aqui. Aqui é o alfa e o ômega, é o início e o fim, está tudo aqui. Quem tem sido nossos influenciadores?
2023, o apóstolo Joel já liberou o decreto sobre as igrejas, que ele vai, dia 31, ele vai pregar sobre isso em dezembro. Mas assim, 2023 é o ano da influência. Nós temos sendo influenciadores ou temos sido influenciados. Amém? Estão entendendo isso? Precisamos realmente trazer um despertamento. Sabe por quê? Principalmente de criança ou de um novo convertido, porque o novo convertido, espiritualmente, ele está iniciando uma jornada. A mente dela está limpa, é branca, é como um quadro branco. Imagina a mente de uma criança como um quadro branco. Ali você pinta, você escreve o que você quiser. Então a gente precisa ensinar. Um dos grandes alvos de Satanás é atingir a nossa mente. Diga assim, se você puder, põe a mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, guarda a minha mente e leva a minha mente cativa aos pensamentos de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Em 2 Coríntios 4 diz assim, versículo 3 e 4: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Provérbios 22, 6 diz: educa a criança, ou outras versões, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Sabe, meu irmão, eu acho assim, tenho certeza disso. Nós, quando ensinamos, não só aos nossos filhos, mas como um dia uma família, eu lembro até hoje, minha família não era cristã, me levaram para a escola dominical com meus 8 anos de idade. E eu comecei a aprender aquelas canções, a palavra de Deus de uma forma simples. Aquela semente entrou no meu coração. E mesmo que eu já tenha me desviado dos caminhos do Senhor na minha adolescência, aquela semente nunca foi roubada do meu coração. Porque eu sabia que só existia um caminho, que era Jesus Cristo. Não existia outro. Então, existia sim, eu na adolescência, vendo os meus amigos fazer aquela bagunça, errando, eu queria fazer também, eu falava, eu sou jovem, e na minha cabeça era assim, eu orava assim: Deus, deixa eu curtir a vida e depois eu volto para os seus caminhos. Mas Deus tinha outro plano para a minha vida, sabe? Então assim, são coisas que nem um dia que do meu testemunho, quando eu já sendo pastor com 23 anos, minha mãe foi assassinada. Minha vontade era matar os caras, eu ia matar mesmo. Mas a semente que foi lançada no meu coração não permitiu isso. Então nossa função é propagar o evangelho de Cristo, não somente com palavras, mas com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida. Saber viver o novo, é saber que Deus tem um propósito, tem planos tremendos sobre nós. Meu irmão, a opção, ela é sua, sabe? Você só vai errar se você quiser. Eu só vou errar se eu quiser. Todas as vezes que eu errei porque eu quis. Pastor, foi isso, foi aquilo, não importa, mas eu quis, eu permiti acontecer. A gente tem poder de tomar decisões. Eu quero te encorajar nessa noite a tomar decisões, sabe? A tomar decisões na sua casa, a tomar decisões no seu ministério, no seu ambiente de trabalho, a tomar decisões. Eu não estou dizendo para você ser um antissocial, pelo contrário. Eu e a Dani já passeando esse final de semana, conhecemos um outro casal que não professa a nossa mesma fé que a gente conversou, brincou tal, mas eu não preciso deixar negar minha fé por causa das pessoas. Pelo contrário, a pessoa perguntou para a Dani o que era o que nós estávamos conversando algumas vezes lá, e a Dani explicou. Você está entendendo? A gente tem que influenciar as pessoas e não ser influenciadas. Só não deixa o Joel ouvir que eu falei isso, que ele falou que não quer que fale sobre influência até dezembro. Amém? Nós podemos fazer diferença. Só depende de nós, mas depende de você tomar uma decisão hoje. Queria convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Em nome de Jesus. Meu irmão, eu não conheço sua vida de verdade. E também não quero ser mal educado e falar que não me importa. Não, lógico que me importa. Mas você sabe algumas decisões que você precisa tomar. Algumas direções que você precisa ter.
algumas atitudes que você precisa mudar. Então hoje, em nome de Jesus, hoje não foi uma pregação, como eu posso dizer assim, tão eloquente, mas foi para trazer uma verdade na nossa vida, para que a gente, de verdade, não sejamos influenciados com mensagens ocultas, mensagens subliminares, para que não venhamos um dia viver o engano que Saul viveu, um homem que reinava em Israel, o homem que tinha recebido o óleo na cabeça, era ungido por Deus, um homem que muitas vezes obedecia a voz do Senhor, mas um dia ele se distanciou do Senhor, um dia ele se afastou dos caminhos do Senhor, e quando nós nos afastamos de Deus, nós tomamos decisões totalmente incoerentes, decisões que não agradam o coração do Pai. Então nessa noite, eu quero ministrar o seu coração, para que quando os inimigos se levantarem contra você, você não fique atirando para todo lado. O Senhor diz essa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu contemplo todas as coisas. Mas, meu irmão, vamos ficar junto. Vamos caminhar junto. Não vamos sair da rota da salvação, da obediência, dos princípios. Vamos andar no caminho do Senhor. Ah, pastor, mas eu não aguentei, eu estourei. Meu irmão, se arrepende. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e graças a Deus por isso, porque ela é a causa de não sermos consumidos. Sabe, não vamos viver no pecado, não vamos viver no erro, no engano. Vamos tomar cuidado. Se você precisar de ajuda, sabe como um dia falaram para mim assim: peça socorro na hora da tentação, não peça socorro só depois que a coisa aconteceu. Porque você tem a chance ainda de conseguir que alguém te pegue pelas mãos e te ajude, a te dê força para que você vença essa tentação. Nessa noite, em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida e o coração de cada um nas tuas mãos, a começar o meu. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, por atitudes, por falhas que cometi na jornada cristã. Mas, Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor também, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me dê força, ó Deus, para gritar por socorro no momento difícil, no momento da tentação, no momento da luta. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor levante pessoas, que pessoas estejam ao nosso lado, pessoas com coração, Deus, como o nosso coração, um coração cheio de amor, um coração disposto a ajudar, a ser suporte, assim como Arão e Urso suportou as mãos de Moisés naquela batalha, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Jesus, não permita, Pai, que nenhum sentimento de engano fique no nosso coração. Não permita, Senhor, que mensagens ocultas que um dia entraram no nosso coração continuem em nosso coração, mas traga a revelação pelo Teu Espírito, para que arranquemos do nosso coração nessa noite, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, quando a mente da pessoa começa a entrar numa batalha espiritual, e ela começa a não compreender aquilo que ela está vivendo, em nome de Jesus, traga clareza. Oh Deus, nessa noite eu oro, Pai, em nome de Jesus, e peço ao Senhor, Pai, cada um que também não está aqui, que esteja nos assistindo pela rede social, em nome de Jesus, Pai, guarda esse coração, guarda essa mente, tira todo espírito de engano, Senhor. Pai, pessoas que fazem a obra do Senhor, servindo, alimentando pessoas, mas elas fazem, Senhor, como se viveram um engano, porque nunca lhe ensinaram, achando que a salvação é por obras, mas a salvação não é por obras, Senhor. Pai, a salvação não nos... Senhor, fazer a obra, Senhor, servir as pessoas, ajudar, não nos leva à salvação. A Tua palavra diz que a salvação é pela fé. Em nome de Jesus, Pai. Mas também a fé sem obras, ela é morta. Por isso, desperta na Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traga clareza àquelas pessoas que vivem um engano, Pai, que acham que pelo fato só de ser bom está agradando ao Senhor.
Mas, Senhor, aquilo que é bom aos nossos olhos, às vezes não é bom aos teus olhos. Por isso, fala conosco, Espírito Santo. Nos incomode mesmo. É o que eu peço ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. 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 Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, gente. Eu espero que o Espírito Santo fale ao teu coração muito mais do que eu falei. A sua vida, trazendo clareza, trazendo, sabe, Deus colocou no meu coração essa mensagem sobre mensagens ocultas, porque a gente vê muitas pessoas sendo enganadas por aí. Muitas pessoas fazem a obra, né, servem pessoas, ajudam, têm um coração muito mais disposto que nós, protestantes. De verdade eu falo isso. Sabe, eu vejo pessoas que tiram a roupa do corpo, mas acreditam, um dia eles ensinaram que o fato de você ajudar as pessoas vão comprar um pedacinho do céu. Não é assim. E a gente tem que mostrar agora, de fato, que a fé sem obra ela é morta. Então, às vezes, nós simplesmente somos protestantes, gostamos de um louvor gostoso que arrepia a nossa coluna, traz aquele escalafrio, e a gente acha que está tudo bem, mas na verdade o que nós precisamos é viver um evangelho genuíno, é servir. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Sabe, é melhor, se você pode, ajuda as pessoas sim, oferte na vida das pessoas, compre comida para pessoas, dê roupa para as pessoas, enfim, o Espírito Santo vai te direcionar o que é necessário fazer, ajuda sim, porque nós precisamos aprender isso, amém? Amém. E falando nisso, dia 10 de dezembro, quando? 10 de dezembro. Eu não recebi ninguém falando nada. Nós estamos fazendo Natal Solidário, eu pratico a esperança. Nós vamos comprar brinquedos novos, vamos ir numa comunidade, vamos levar para as crianças. Por mais que nós estamos iniciando uma igreja numericamente pequena, mas com um coração grande, começamos agora, e eu sei que nós vamos levar um amor a essas crianças, falar do amor de Cristo, explicar o que realmente o sentido do Natal. Então, Natal Solidário, dia 10 de dezembro. Eu pedi, tá na arte, tá? Acho que não tem ali. Lá no Instagram, tá lá. Na arte tá assim, que as doações, se puder, até 4 de dezembro, seria bom pra gente ver o que se faltar, eu vou com a Dani depois comprar brinquedos, né? Então eu quero ver o que nós vamos arrecadar, e depois que faltar, nós vamos lá comprar brinquedos, eu e a Dani. Eu vou procurar alguns clientes que eu tenho e tal, enfim. Então, dia 4 de dezembro. Lembrando que sexta-feira agora nós vamos ter a rede de homens, vai ser uma confraternização no boliche, né? Então você que é homem, tem certeza, vamos junto lá jogar boliche com a gente. Quem é homem tem certeza que é homem, levanta a mão. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, nós vamos sexta-feira lá, quem quiser, está convidado. Está convidado, e o Wellington, se quiser estar com a gente lá. E lembrando que é um trabalho evangelístico. Você pode levar um amigo não cristão, né, para estar com a gente lá, para conhecer. O que mais? Dia 25, depois nós vamos ter dia 3 de dezembro o batismo, né? Batismo da Priscila e da Sarinha. Dia 9 das mulheres, né? Chá colonial. Acho que é chá colonial, não é não, né? O que vocês vão fazer? Chá com pão? Tadinha das mulheres. Chá da tarde. Chá da tarde? As mulheres vão se reunir. O que mais? GC no parque. Dia 26, sábado agora, nós vamos ter o GC no parque. GC Grupo de Conexão no Parque. Piquenique. Então você pode, se você puder, se não puder, amém. Pega lá um pão, faz um patezinho de atum, leva lá cortadinho, cada um leva um pratinho, nós vamos fazer um piquenique gostoso lá, pregar o evangelho. Falar nisso, estou sentindo falta do Roberto, hein, gente? O Roberto é fruto. Tá na live? Se tá na live, você pode vir para a igreja, viu, bonitão? Tá, esse tinha entrado aqui. O Roberto é fruto do GC no Parque. Tá online. É um evangelismo que a gente faz aqui nesse parque na frente. Então, vamos colar nessa galera que está aí, que não puderam vir, ligar para eles e tal. E sábado nós vamos estar lá às 10 da manhã. Vai ser muito gostoso, vai ser aquele louvorzão gostoso que a gente começa a fazer, o povo começa a parar lá e depois esticar o piquenique lá. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou ajudando a arrumar a mesa do piquenique. Amém? Hã? Você vai degustando?
que mais, gente? Dia... Achou? Pode pôr, por favor, Samir. Aí dia 9 das mulheres, dia 10 de dezembro vai ser o Natal Solidário, né? Arrecadando brinquedo e tal. Vai ser uma bênção. Amém? Amém. Eu queria também te encorajar a você ofertar na casa do Senhor, a você dizimar. Meu irmão, eu não sei se todos aqui são dizimistas, né? Se não são, eu aconselho que seja. Por quê? Porque dízimo é você obedecer a palavra de Deus. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, 9 e 10, diz assim: roubará o homem a Deus? Se você tem dúvida, depois você procura lá, ver se eu estou falando que está certo isso aí. E aí a Bíblia diz: todavia roubais e me dizeis, em que te roubamos? E aí vem a resposta: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu falar uma coisa. Eu não costumo dar exemplos sobre isso, mas eu e a Dani, nós somos fruto disso. Às vezes as pessoas vêm assim e falam: ah, o pastor está bem, não sei o que, tal. Mas gente, a gente já passou muito aperreio nessa vida. Até que um dia nós começamos a entender sobre princípios. Então eu não sou daquele pastor que prega, aquele pastor terrorista que fala assim: a Bíblia diz que o devorador vai consumir a sua colheita. Não, nada disso. Mas eu creio assim, que quando você crê num Deus poderoso, você é fiel. E aquilo que você semeia, a Bíblia diz que você colhe. Nós vemos muito isso. Então, quando você semeia, você respalda aquilo que você tem recebido numa mensagem. Você respalda a palavra, porque o que respalda a palavra é a convicção, é a minha atitude de fazer. Então, eu ser um ofertante, ser um dizimista, dízimo você entrega onde? Você entrega na igreja que você é membro. A oferta onde Deus colocar no seu coração. Se você não quer ofertar na igreja, quer ofertar, se Deus falar, oferta na vida de fulano, vai lá e oferta. Mas é muito melhor, porque a igreja, por algum tempo atrás, a igreja viveu um engano, e engano mesmo. Muitos gostavam de receber a oferta dos outros, mas não gostavam de semear. Sabe, muitos gostavam assim: ah, não, abençoaram minha vida. Meu irmão, eu prefiro muito mais dar do que receber. De verdade, prefiro mesmo. Eu lembro que uma vez a gente estava indo para Israel, e a Dani, logo, eu acho que foi a primeira vez que a gente foi para Israel, em 2003, e os jovens da igreja, eles ofertaram entre eles e trouxeram. Eu não tinha coragem de pegar a oferta deles para levar. Mas um dia uma pessoa me deu uma sacudida e falou assim: o apóstolo me deu uma sacudida e falou assim: quando você retém, você está deixando deles serem abençoados. Então assim, eles entenderam isso. E muitos jovens prosperaram. Sabe, eu preciso começar a entender isso. Eu digo nós como igreja. Porque às vezes você fala assim: ah, pastor, mas minha situação é difícil. Eu entendo, mas eu contei isso, acho que semana passada, sobre a viúva de Sarepta. Lembra disso? Ela falou assim: eu só tenho um bocadinho de farinha e um bocadinho de azeite. Vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e morrer. Só que Deus estava desafiando ela. E por que eu gosto de andar com o Joel? Ando com o Joel já há 20 anos já. 20 anos eu ando com ele. Porque ele a apóstolo Silvia, nos desafia na palavra. Não só na questão de oferta, mas em muitas coisas. Desafia mesmo. Então eu gosto disso, sabe? Porque isso desata a nossa vida. E eu vejo também uma igreja que ela vai aprender a viver, desatando a cada dia, vivendo, caminhando segundo o mover das nuvens. Eu preciso romper em fé. Eu preciso romper em muitas áreas da minha vida. Às vezes tem coisa que na nossa vida não acontece porque a gente não entendeu ainda virar uma chave na nossa vida. Então às vezes tem processos parados, às vezes tem situações, sabe, a Bíblia diz lá em Ageu que o próprio Deus ele faz com que as pessoas que recebem salário, mas não, pode estar lá escrito, Ageu capítulo 1, que deixa a casa do Senhor em segundo plano. A Bíblia diz: muitos recebem salário e colocam como se fosse um saquetel furado. E ele diz: aqueles que recebem, e ainda assim que recebem, ele assopra para que a pessoa não tenha. Pastor, mas Deus é brabo. Não, Deus não é brabo não. Deus simplesmente está nos ensinando, sabe? Então eu quero te encorajar. Nós sabemos aqui que todo dízimo, toda oferta, ela é uso exclusivo na casa do Senhor. Em 26 anos que eu sou pastor, eu não que eu não acho que é digno o pastor que vive integral. Eu não sou integral, nem eu nem a Dani. Nós nunca recebemos R$1
E faço que, pelo contrário, eu prefiro ir, sabe, porque Deus nos abençoa na nossa vida profissional. Amém? Amém. Então nós vamos ter um tempinho enquanto a banda vai se arrumar aí. Ali nós temos nosso QR Code, tem o CNPJ da igreja. Se você vai ofertar nessa noite, faça isso com alegria no seu coração. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com Alegria. Nossa, irmão, vocês estão tão quietinhos hoje. Alegria. Isso, você, amor, me ajuda, só você, não. Dá uma moral pra mim aqui no negócio. Chama as crianças lá que... Hã? Chama as crianças lá que vai Eu tô vendo, vocês estavam hoje. gritando, até saindo aqui os negócios aqui, ó, tava me pegando aqui. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Se você vai ofertar com maquininha, ó, se eu não me engano tem uma maquininha lá atrás, ou não tem mais, acho que era no PagSeguro, né? Só no Pix ou QR Code. Mas eu estou pensando em providenciar uma maquininha do Itaú. Se você vai ofertar em dinheiro, nós temos envelope. Faça isso no teu coração. E não só aqui, meu irmão, mas de repente você vê uma família precisando, você tem lá só 5 quilos de arroz. Pega metade, semeia na vida da pessoa. E se faltar para mim, pastor, Deus não vai deixar faltar. Creia nisso. Talvez é isso que falta para desatar a sua vida. Sua vida financeira. Eu quero orar já, agradecer a Deus pela vida de todos que estão aqui, do Wellington, da Michele, que estão nos visitando, dos demais, aqueles que não vieram, aqueles que estão na rede social. Vocês estão fazendo falta aqui. Eu sei que o Maurão está lá no processo de quarentena, ele e a Gladys, Dinorar e o Gilmar estão chegando de viagem. Quem mais? O Robertão e a Thaís estão sentindo sua falta aqui. Enfim, Pai, eu quero te agradecer, te louvar nessa noite, Deus, por esse tempo maravilhoso que nós tivemos aqui, Senhor. Um tempo de aprendizado, um tempo onde nós não queremos ser enganados, Pai, nem manipulados pela mídia, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, um tempo na Tua presença. Nós queremos viver um tempo onde os nossos olhos contemplem de fato aquilo que o Senhor tem para nós como igreja. Eu quero profetizar em nome de Jesus, Pai, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Guarda a vida do meu filho, Senhor, do Gabriel. Guarda, Senhor, meu casamento. Continua abençoando esse tempo maravilhoso que temos vivido. Pai, abençoa cada casal aqui representado, cada família aqui representada. Pai, eu quero abençoar os lares em nome de Jesus. Quero profetizar, Senhor, os salmos que diz que praga nenhuma chegará à nossa casa em nome de Jesus. Nós vamos continuar caminhando, Senhor. Nós vamos continuar vencendo, Pai, a cada dia, em nome de Jesus, e crescendo na fé. Guarda o nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Eu consagro os dízimos e as ofertas para uso exclusivo na Tua casa, Senhor. Nos dê sabedoria para administrar aquilo que não é nosso, mas é do Senhor, com temor e reverência. Pai, também em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada, Senhor. Ó Deus, nos guarda, nos dê força para enfrentar as dificuldades. Ó Senhor, em nome de Jesus.